Outrora eu pensava que existia Papai Noel. Eu acreditava que era possível navegar num barquinho de papel. Eu ficava na ponta dos pés para tentar alcançar o céu. Eu acreditava que as nuvens tinham sabor de mel. Olhei para os pássaros e quis poder voar. Queria conhecer as montanhas, as florestas, o mar. Eu tentava entender como a chuva se formava e caía. Mas como eu não entendia, apenas me banhava nela e sorria. Sonhei ser tão grande quanto um gigante, mas também sonhei andar entre os livros da estante. Eu quis saber por que o sangue é vermelho. Eu olhava meu reflexo e me perguntava o que havia além do espelho. Eu quis saber como se formavam as ondas, e eu não sabia que a terra era redonda. Eu quis entender por que arrancar dente me causava tanto pavor. Também ficava imaginando para onde o sol ia depois de se pôr. Eu olhava para o escuro e tinha medo. E às vezes eu me sentia seguro ao lado de um brinquedo. Mas o tempo me forçou a abandonar os brinquedos num canto, embora a criança jamais tenha saído de mim. Sem dúvida, a infância é a fase mais marcante da vida. É lá onde tudo começa. A vida desabrocha, nós estamos descobrindo o mundo. É lá o início de todo o desenvolvimento e crescimento em nossa vida. Aprendemos a andar, aprendemos a falar. É na infância e em família que nós vivenciamos de modo profundo o amor, o cuidado, a proteção. A infância é caracterizada pela inocência, pela pureza, pela diversão. Quem não se lembra das inúmeras brincadeiras de criança? Enfim, uma criança não vive preocupações, não vive estresse. Uma criança, ela vive num mundo completamente diferente do mundo de gente grande. Mas como tudo debaixo do céu é passageiro, um dia a infância acaba, o tempo nos obriga a crescer, a amadurecer e a viver outras fases que a vida nos oferece a seguir. Mas apesar de tudo isso, o Evangelho nos ensina constantemente a nos tornar como as crianças. Por meio da palavra nós vemos Jesus nos ensinando a ser como as crianças para que nós possamos herdar o reino dos céus. Como as crianças na simplicidade, na humildade, na inocência, na pureza, porque somente esses que se tornam como crianças podem alcançar o reino de Deus. Nenhum orgulhoso, nenhum arrogante consegue chegar na porta do céu. E é por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 18. Olha o que a palavra diz. Neste momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos declaro, se não vos tornardes e vos transformardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será o maior no reino dos céus. E no capítulo 19 do mesmo Evangelho de São Mateus, no versículo 13 até o versículo 14, a palavra diz: foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Os discípulos impediam que as crianças chegassem até Jesus. Então Jesus disse: deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Mais uma vez a palavra nos confirma, Jesus nos confirma, é preciso tornar como criança. E meus irmãos e irmãs, Jesus nos chama a ser criança, pois ele mesmo foi literalmente uma criança. Ele passou pela infância. E olha só o que a palavra diz em Lucas capítulo 2, do versículo 10 ao 12. Os anjos dizendo aos pastores: isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixa
e posto numa manjedoura. O próprio Jesus um dia foi criança, passou pela infância e nos ensina a ser como crianças espiritualmente, não na ingenuidade, mas na simplicidade, na inocência e no amor. Há muitas características que definem uma criança. Uma delas é a pureza. Uma criança tem sim atitudes negativas devido à sua má educação e devido ao pecado original que está em nós desde Adão. Mas naturalmente uma criança ela é pura. Ela não tem maldade, não tem malícia. É como Adão e Eva no paraíso antes do pecado acontecer. Diz a palavra em Gênesis 2:25 que eles estavam nus e não se envergonhavam. As crianças, elas não guardam rancor. Se você vê uma criança brigando ali com outra, de uma hora para outra, aquelas duas crianças já estão se abraçando, já estão sorrindo, elas já estão novamente naquela mesma harmonia de antes, porque elas não guardam rancor. E como a palavra nos orienta a sermos assim de coração, puros. Porque a palavra nos diz que nós devemos ser puros. Porque somente os puros conseguirão ver a Deus que é puro. Mateus 5:8. Felizes os puros, porque verão a Deus. Nós não podemos guardar rancor, guardar ressentimento, por mais que sejamos ofendidos e decepcionados, porque a palavra também diz: o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Que tenhamos a atitude de perdão, de reconciliação. Meus irmãos e irmãs, a palavra diz no Salmo 8, versículo 3: da boca das crianças e dos pequeninos eu tirarei o louvor. Sai um louvor, porque os lábios das crianças são puros, não tem maldade. E nós precisamos ter lábios de criança para que o nosso louvor chegue até Deus. Por quê? Se nós tivermos lábios impuros, corações impuros, o nosso louvor, a nossa oração não chegará até Deus. Isso quem diz é a própria palavra também. Eclesiástico capítulo 15 vai dizer: o louvor da boca do pecador é abominável. Que tenhamos esse coração puro, lábios puros, uma mente pura e sejamos puros como as crianças, para que possamos chegar ao reino dos céus e encontrar aquele que é por excelência, puro, santo e forte. As crianças são sinceras e verdadeiras. Tem sim suas mentirinhas, suas fantasias, mas nada que se compare à mentira do adulto, à malícia do adulto. As crianças geralmente são verdadeiras e são sinceras. Elas não conseguem ocultar a verdade e elas são sinceras. Elas dizem na lata, elas são sinceras às vezes até demais. E meus irmãos e irmãs, como nós precisamos ser sinceros e verdadeiros também. Nós às vezes vivemos atrás de uma máscara de mentira, de uma máscara de hipocrisia e não somos aquilo que verdadeiramente deveríamos ser e revelar. Por que, irmãos e irmãs? As crianças, quando tem de falar, elas falam. Quando tem de gritar, elas gritam. Quando tem de sorrir, elas sorriem. Quando tem de chorar, elas choram. Então elas não ficam atrás de uma máscara de hipocrisia. Elas são o que são. Crianças são geralmente dóceis e amorosas para com seus pais. É na infância que os filhos, as crianças, geralmente têm uma proximidade, uma intimidade, um carinho, um amor maior para com seus pais. É mais próximo esse vínculo entre pai e filho. Mas acontece que às vezes vem a adolescência, a juventude, quando se torna maior de idade, essa proximidade acaba sendo quebrada, essa intimidade, esse amor, e se torna às vezes rebelde demais. E meus irmãos e irmãs, às vezes nós, com o nosso relacionamento com Deus, somos bem assim. Crescemos e nos rebelamos, queremos sair de casa, não temos aquela proximidade maior com Deus mais. Como o filho pródigo chegou para o pai e disse: pai, me dá a parte que me toca, porque eu vou sair fora, eu vou para o mundo. E meus irmãos e irmãs, nós não podemos ter esse coração rebelde. Em Oséias capítulo 11 diz assim: Israel era ainda criança, diz Deus, e eu já o amava. E do Egito eu chamei o meu filho, mas quanto mais o chamei,
mas se afastaram. Ofereceram sacrifício aos Baals e queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Essa relação de Deus com o seu povo, como um pai com seu filho, ensinando a andar, cuidando de perto. Tomavam-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. A nossa relação com Deus precisa ser como a de uma criança para com seu pai, para com sua mãe, de proximidade, de amor, de carinho. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos deixar o nosso coração mais dócil ao Espírito, mais entregue a Deus, mais próximos do Senhor. Porque diz a palavra em Gálatas que o Espírito em nós diz: Abba, Pai, papaizinho. Que tenhamos esta docilidade e esse amor para com Deus. Crianças são dependentes dos seus pais. Desde o momento em que nascem, precisam dos seus pais no cuidado quando estão doentes, para se vestirem, para aprender a andar, para aprender a falar. Precisam dos seus pais praticamente em tudo. E meus irmãos e irmãs, até quando eles já estão falando, já estão caminhando, eles pedem os pais: pai, pega aquilo para mim, mãe, pega aquilo para mim, abre a porta para mim. Enfim, as crianças são dependentes dos seus pais. Mas ao crescer, nós já conseguimos fazer algumas coisas sozinhos. Nós já conseguimos ser mais independentes. Mas na vida espiritual, nós não podemos perder a dependência de Deus. Nós não podemos chegar num nível da nossa vida em que olhamos para nós e nos achamos autossuficientes. Nos achamos prontos demais. Achamos que o que nós conseguimos não foi por graça de Deus, e sim por mérito nosso. Não podemos achar que nós conseguimos alguma coisa sozinho. Quando nós crescemos, quanto mais nós crescemos na vida espiritual, mais a Deus precisamos atribuir aquilo que nós conseguimos. Precisamos ter sempre essa dependência de Deus. Eu estou vivo porque Deus quer, porque Deus me sustenta. Eu tenho isso, tenho aquilo porque Deus me deu. Que sejamos sempre crianças na vida espiritual, dependentes do Pai do céu, dependentes do amor do Pai. Crianças confiam nos seus pais. E nós precisamos ter essa confiança plena no Senhor. Assim como uma criança, ao aprender a andar de bicicleta, por exemplo, o pai ensinando ela a andar de bicicleta ali, aquela criança está confortável, porque ela sabe que o seu pai está bem do lado dela ali, correndo atrás da bicicleta, ao lado dela. E se por acaso ela vier até a cair, o seu pai está perto para segurar. Nós também precisamos ter essa confiança em Deus de que mesmo nós estando às vezes andando de bicicleta por nós mesmos, Ele está do lado. E se por acaso nós nos desviarmos e por acaso nós batermos no obstáculo, Ele está pronto para nos acolher de volta aos seus braços. Meus irmãos, e também nós não podemos perder a alegria das crianças. Nós precisamos ter a alegria das crianças. Crianças correm, se divertem, brincam, se alegram com coisas simples. São diversas, inúmeras brincadeiras que nem existem e elas inventam. E nós não podemos deixar de ser criança nessa alegria tão pura, tão perfeita. O mundo atual faz com que nós estejamos sempre em atividade, sempre na correria. A palavra correria hoje em dia, ela é muito comum nas pessoas. Você encontra alguém e pergunta: e aí, como é que vai? A pessoa já responde: pô, eu estou na correria. E às vezes esse mundo atual em que vivemos faz com que nós sejamos muito sérios, muito mecânicos, muito estressados, muito frenéticos. E às vezes esquecemos de aliviar o nosso espírito com uma boa risada, com uma brincadeira. Não é viver na anarquia, não na zombaria, mas é viver na alegria do espírito. É ter um coração alegre e deixar que essa alegria de Deus possa envolver todo o nosso coração. Tenha a alegria das crianças no seu coração. Não deixe de brincar. Não deixe de ser feliz. Nós precisamos ser como as crianças em tudo isso que eu falei e muito mais. No entanto, nós não podemos ser ingênuos na fé, simplórios. Não podemos ser imaturos
na nossa fé. Precisamos ser maduros na nossa espiritualidade. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Ele diz assim: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Veja bem que há uma unidade entre prudência e simplicidade. Nós não podemos ser prudentes e não ser simples, e nós não podemos ser simples sem ser prudentes. Precisamos ser crianças em tudo isso, mas também precisamos ter essa prudência, essa maturidade espiritual, crescer espiritualmente. Jesus, com 12 anos, diz a palavra que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. E veja bem o que o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 5, no versículo de número 11 seguintes. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar. Veja bem, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo já devíeis ser mestres, contudo ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Vocês percebem que nós precisamos ser sim crianças, mas nós também precisamos ser adultos? Sim, há essa dualidade na vida espiritual. Há essa necessidade de sermos ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo prudentes. Amadurecermos na vida espiritual. Saber distinguir o bem e o mal. Infelizmente, irmãos e irmãs, nós vemos no mundo atual o diabo constantemente buscando destruir as nossas crianças, através do incentivo do pecado desde cedo. As crianças já estão crescendo no pecado, porque o mundo, a mídia, oferece tudo que não presta para elas. Nós vemos leis sendo arquitetadas, querendo que as crianças decidam de que sexo elas querem ser, mulher, homem ou não sei mais o que lá. Nós vemos, irmãos e irmãs, a destruição familiar, a falta de apoio, a falta de amor, a falta de carinho. E as crianças, se não têm essa formação, essa educação na sua infância, elas provavelmente vão crescer numa vida totalmente disforme, totalmente errada. Meu irmão e minha irmã, nós vemos o mundo tentando tirar a infância das crianças, e as crianças já não têm mais as mesmas brincadeiras de outrora, as crianças já não brincam como outrora. As crianças agora estão muito presas à tecnologia, aos jogos online, a tudo que diz respeito ao digital, ao online. E não tem mais contato com a natureza, com as brincadeiras saudáveis. Mas nós precisamos, como conhecedores da palavra, a formar as crianças que nós temos contato, a crescer no caminho do Senhor e viver uma vida em Deus desde cedo. Sim, viver uma vida espiritual em Deus desde cedo. Quem diz isso é Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Ensina a criança. Está dizendo para ensinar. É uma catequese desde cedo. Mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Que possamos ver crianças e mais crianças crescendo no caminho do Senhor, vivendo uma infância verdadeira. Enfim, crianças precisam ser crianças, precisam desfrutar dessa fase maravilhosa que a vida oferece, que é a infância. Precisam, assim como plantinhas, serem adubadas, serem podadas, serem cuidadas, serem regadas, receberem a luz do sol. Esse é o cuidado que as crianças precisam receber para que possam crescer, florescer e dar muitos frutos. Os adultos precisam entreter com as suas responsabilidades, com a fase que eles têm, a fase adulta, mas ao mesmo tempo precisam ter um espírito de criança.
As crianças não podem viver como adultos, mas os adultos precisam ser como as crianças. E no geral, todos nós como cristãos precisamos ter um espírito de criança para que possamos entrar no reino de Deus. Jesus quer nos tratar como criancinhas. Criancinhas que são dóceis ao seu amor, criancinhas que o chamam de pai, que o abraçam, que o beijam, que querem estar na sua presença e no seu colo. E assim nós conseguiremos entrar definitivamente nas portas do céu. Essa é a mensagem que eu deixo no seu coração. Espero que você tenha sido abençoado. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique com Deus.